Amores, como vocês estão? Espero que estejam bem. Eu estou com muita saudade de vocês. Não vejo a hora disso tudo passar para estarmos, juntinhos novamente. Mas enquanto isso não acontece, vamos continuar revisando alguns assuntos que vocês já viram lá no SPE. O nosso assunto será no módulo 2, capítulo 3, que fala sobre os povos formadores do Brasil. Iremos rever sobre os povos vindo do além-mar para o território brasileiro. Então, abram os módulos na página 12 a 18 e vamos começar. Quando os europeus chegaram à América, eles deram ao lugar um nome de Novo Mundo. Mas por que eles deram esse nome? Porque era um novo território a ser explorado. Os portugueses foram os primeiros europeus que ocuparam o atual território brasileiro. Eles chegaram aqui no Brasil em 22 de abril de 1500. Porém, depois de muitos anos, outros europeus também passaram a vir para essas terras. Eles, assim como os portugueses, buscavam por riquezas, como por exemplo ouro, pedras preciosas, matérias-primas e diferentes temperos para serem comercializados na Europa. Antes de atracarem os navios no litoral, os portugueses chamaram essas terras de Ilha de Vera Cruz, mas, ao reconhecerem o território, perceberam que a terra era muito extensa, bem maior do que uma ilha. Inicialmente, os portugueses ocuparam principalmente as terras próximas ao litoral, porque, dessa maneira, eles poderiam proteger o território de invasões e também teria fácil acesso às embarcações portuguesas que vinham e voltavam para a Europa. Depois dos portugueses, os franceses se interessaram em extrair pau-brasil e comercializá-lo na Europa. O pau-brasil era muito valorizado lá, pelos seguintes motivos. A madeira era de boa qualidade e também era utilizada para construir embarcações e móveis. A seiva da árvore, de coloração vermelha, era usada para tingir tecidos. O Brasil era levado para a Europa, onde eram produzidos artigos considerados de luxo e, portanto, eram vendidos por preços muito altos. Uma curiosidade era que, para obter a tinta vermelha, era preciso transformar a madeira em serragem, mergulhá-la em água fervente e depois peneirar essa mistura. E, para tingir um tecido, era necessário deixá-lo de molho em vinagre, enxaguá-lo em água e então colocá-lo em um grande recipiente com a tinta vermelha, mexendo cuidadosamente sem deixar ferver. Essa imagem é um trecho da carta original, escrita em 1500 por Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manuel, onde ele informa que observou que a nossa terra era muito fértil e que nasceria tudo aquilo que nela fosse plantada. Vamos falar um pouquinho agora sobre o outro lado da moeda. Na América do Sul, os indígenas habitavam lugares próximos ao litoral, junto a matas, campos e florestas. Esses povos nativos, eles conheciam bem as regiões por eles habitadas. E desses locais, eles conseguiam extrair alimentos como vegetais e raízes. Quando os portugueses aqui chegaram, enviaram uma carta ao rei de Portugal com informações a respeito do lugar. Nessa carta, existe a informação de que o primeiro contato se deu com os indígenas da etnia Tupinambá. Hoje ainda existe a aldeia indígena Tupinambá aqui mesmo, pertinho de nós, em Olivença. Após os primeiros contatos com os europeus, os indígenas passaram a realizar trabalhos forçados para os portugueses, como, por exemplo, cortar e transportar o pau-brasil e cuidar de plantações e colheitas.
Além de serem escravizados, muitos indígenas contraíam doenças como, por exemplo, a gripe, o sarampo. Como os indígenas não conheciam essas doenças e nem sabiam a forma de curá-las, os efeitos eram muito graves. Depois do contato com os europeus, alguns indígenas deixaram, por exemplo, de seguir os próprios rituais religiosos e mudaram o tipo de vestimentas, casaram-se com europeus, foram mortos em conflitos ou por doenças, fugiram para o interior das matas. E por fim, conforme os europeus se espalhavam pelo território, os indígenas migravam para lugares mais afastados. Diante dessa situação, os portugueses passaram a trazer africanos para trabalharem como escravizados. Esse tipo de migração, como nós já estudamos, chama-se migração forçada, pois não é uma escolha desses povos migrarem para o Brasil. Olha eu aqui de novo, agora com o nosso momento do resuminho. Vocês se lembram que nome os europeus deram à América quando chegaram? Muito bem, Novo Mundo. E quais foram os primeiros europeus que chegaram aqui no nosso território? E em qual data? Vocês se recordam? Muito bem, os portugueses, em 22 de abril de 1500. Agora pensem, qual foi o nome que os portugueses deram a essas terras antes de atracarem aqui no nosso litoral? Isso mesmo, Ilha de Veracruz. Mas logo depois eles perceberam que o nosso Brasil não era formado só por água, e sim por terra também, e que tinha uma área muito extensa, bem maior do que uma ilha. Depois dos portugueses, os franceses também se interessaram em explorar nossas terras e passaram a extrair o quê? Alguém lembra? O pau-brasil, e a comercializá-lo. Mas por que eles fizeram isso? Porque o pau-brasil era muito valorizado, sua madeira era de boa qualidade e a seiva de cor vermelha era usado para quê? Para tingir tecidos. Bem, meus amores, por hoje é só, mas nos vemos em breve. Beijo no coração de todos, amo vocês.